Louvado seja Deus, porque você está aqui. Nós estamos iniciando esses 10 dias, como as irmãs falaram. São dias em que nós somos convidados para ficarmos assim mais pertinhos de Deus e para que de maneira especial nós consagremos a nossa família a Deus. A família é projeto de Deus para a realização do ser humano. A família foi criada para tornar os nossos dias mais felizes. Mas o fato é que nem todos que permanecem casados se sentem assim, tão felizes. Nós temos visto que, aos anos irem passando, as pessoas pensaram pelo menos uma vez em se separar. Mesmo aquelas que continuam casadas até hoje. Nós temos acompanhado o esmiuçamento da família, o ruir da estrutura familiar. Algo que não era tão comum antes, não é? Mas que a cada ano nós vimos a proporção gigantesca, avassaladora que tem tomado. Tudo é resultado de um processo. Então, nós vamos começar o nosso dia hoje entendendo um pouco o início, um breve resumo desse processo que tem culminado com os dias atuais. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12. É um verso bastante conhecido, eu acredito que da maioria de nós. Com a sua Bíblia aberta, você fecha os olhos agora, para que nós busquemos a Deus em oração. Pai querido, a Tua palavra está aberta diante de nós. Somos incapazes de compreender sozinhos aquilo que o Senhor reservou para ouvirmos nessa noite. Por isso nós buscamos a Tua presença, ó Espírito Santo, para que o Senhor desça sobre nós e ilumine a nossa mente e nos faça compreender a Tua mensagem hoje. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Querido, Romanos 12, verso 2 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A gente pode extrair desse texto diversas aplicações, mas eu vou ficar com 2 apenas para ficar mais fácil para absorvermos nessa noite. O texto diz que nós não podemos aceitar o novo normal, o novo comum, que nós não podemos nos acomodar em se permitir viver a nova realidade que o mundo vive. Que a nossa família, ela não pode viver da mesma forma daqueles que não conhecem a Deus. Não pelo fato de sermos superiores ou inferiores, mas por sermos diferentes. E aí o texto traz para nós uma proposta interessante. Diz que nós devemos renovar a nossa mente. Que nós devemos reprogramar a nossa mente. Se nós compreendermos um pouquinho desse texto, nós iremos entender que o resultado das famílias viverem como estão na situação dos últimos anos é compreensível. Sabe por quê?
nós temos buscado respostas nos lugares errados. Nós temos corrido contra o tempo. Temos estado sempre repleto de atividades. Sempre tem muitas coisas para preencher o nosso tempo e para chamar a nossa atenção. E nós temos esquecido de buscar aquele que é a fonte de todas as respostas. Há uma busca diária por uma verdade. E quando nós estamos numa discussão familiar, seja entre cônjuges ou pais e filhos, cada um quer ser dono da verdade, não é? Quem quer sair de uma discussão sem ter razão? Ninguém quer. Todo mundo quer ser aquela parte que é a pessoa que tem razão. Não é assim? Sabe, essa busca, ela acontece desde o princípio do mundo. Mas eu vou pegar da Idade Média para cá. Lá na Idade Média, essa verdade, ela era apenas conhecida por líderes religiosos superiores de uma determinada religião. Quando alguém dessa religião tomou posse, não apenas de fragmentos da verdade, mas de toda, de uma forma completa, e apresentou ali para o povo o que de fato essa verdade era na íntegra, houve uma revolta do povo. Porque o povo entendia que essa verdade, ela era dada através da religião. Mas como a religião os tinha feito sofrer, e eles estavam profundamente decepcionados, eles agora buscaram a verdade através da razão. Em nome da razão humana, sem base espiritual e com o apoio de Satanás, essa razão impulsionou pessoas a buscar a paz. E de uma maneira não compreensível para a maioria de nós. Essa paz, ela era buscada através de guerras. Algo a ver com os dias atuais que nós vivemos? Às vezes, a gente não guerreia com um canhão, não é? A gente não está com a metralhadora, mas a gente guerreia com o quê? Com as nossas palavras. Então, esse povo que estava buscando a paz em meio à guerra, era de uma maneira mais particular os americanos, porque quando se fala de guerra, eles estão envolvidos em quase todas. Na década de 20, todos os pais foram para a guerra. E a maioria deles morreram. Na década de 40, agora os filhos desses pais falecidos foram para a guerra. Na sua maioria também morreram. Na década de 60, aquelas crianças que eram recém-nascidas, elas cresceram sem a presença do pai e dos avós. E para que isso não continuasse, mulheres, mães, foram para as ruas, batendo em panelas e tampas. Veja que isso não é novo. Vocês têm visto isso acontecer de uns anos para cá. Elas foram para as ruas, batendo nas panelas e nas tampas, protestando em nome da paz. Juntou-se a esse grupo de mulheres aqueles jovens que já não eram mais crianças, também para protestar pelo fim da guerra. Mas o protesto maior não era para que a guerra deixasse de existir, não. É porque eles queriam paz e amor. Vocês sabem de que movimento eu estou falando? Do movimento hippie. Eles foram em busca da paz e amor. Mas esse amor que eles estavam buscando não era o amor fraternal.
não era amor de apoio, de auxílio ao próximo. Era o sexo livre e sem compromisso. Quando esse movimento está no seu auge, vem um camarada chamado John Paul. John Paul, para quem já passou pelo ensino médio, sabe que ele é o criador do humanismo, do existencialismo. Então, ele vem aí com uma proposta dizendo: para que buscar respostas? A verdade não existe. A verdade, cada um tem a sua. Nós não precisamos de regras. Regras só atrapalham. O que importa é ser feliz, a despeito de qualquer circunstância. Por que eu fiz esse resumo até aqui? Porque, queridos, é nesse momento que a família é mais afetada. Sabe por quê? Nós nascemos egoístas, mas agora existe uma filosofia de vida defendida por pessoas inteligentes, que se diz que não importa o outro, o que importa é você estar bem. Esse foi o pensamento que John Paul trouxe, mas foi uma inspiração satânica, porque Deus ensina o contrário disso. Desde então, desde esse movimento ter tomado força, a gente tem visto ao longo dos anos os casamentos desfacelados. Até a década de 40, um casal se separar era uma coisa vergonhosa. A gente quase não ouvia falar. Eu digo a gente que tem um pouquinho mais de experiência, né? Não se ouvia muito falar. Hoje é o quê? Normal. É comum. Todo mundo faz. A proporção de casamentos é praticamente a mesma de divórcios. Porque nós estamos buscando uma satisfação egoísta. A família foi diretamente influenciada por esse pensamento e nem precisava, porque nós já somos egoístas por natureza. Mas esse pensamento, essa fala, essa filosofia de vida satânica, ela tem sido defendida e ela tem sido propagada nas músicas, nos filmes, ela tem sido propagada nas falas das pessoas, nas piadas, nos livros, nos noticiários. Ela nos bombardeia todos os dias. E aí, quando a gente não está bem com o outro, e parece que a gente não vai conseguir contornar aquela situação, a maioria de nós pensa o quê? Eu devia me separar. Criou-se de uns anos para cá uma tal de incompatibilidade de gênios. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Incompatibilidade de gênios não é justificativa de separação de casal. Por quê? Porque todos nós somos incompatíveis. Quando vem o noivo e a noiva casar-se, não é porque eles são compatíveis, não. Cada um traz para o casamento uma herança carregada de diferenças. O casamento, ele é um milagre. O casamento, ele existe pela bênção do Senhor para pessoas que são incompatíveis. Porque nós somos humanos e nós não somos compatíveis com nada nem com ninguém. Tomara que sejamos compatíveis com cidadãos que desejam o céu. Deve ser a nossa busca. Mas de humano para humano, sempre seremos incompatíveis, queridos.
E nós ficamos buscando encontrar justificativas para não resolvermos os nossos conflitos familiares. Porque a gente está sempre tentando fazer o que aconteceu lá no princípio. Jogar a culpa no outro. Não é assim? Quando as coisas começam a dar errado, a gente sempre procura um culpado. Não é assim? E quando a gente acha que não vai conseguir contornar a situação, o que é que a gente faz? A tendência do ser humano é fugir. Deixar para trás. Essa é a tendência do ser humano. Sabe, queridos? Sabe por que essas coisas acontecem? Porque o inimigo, ele promove a desgraça da separação. E nós damos oportunidades para que ele faça isso. O inimigo, ele entra na nossa casa através de nós, ou do nosso cônjuge, ou dos nossos filhos. Quem deu oportunidade, quem der brecha, ele vai entrar. Se eu, como esposa, não dobrar o joelho no chão e não interceder pelo meu cônjuge, certamente eu daria oportunidade. Se o meu cônjuge não fizesse por mim, certamente ele dará oportunidade. Sabe por quê? Porque o nosso convívio diário, ele é fácil ou difícil? É difícil. Na realidade, a relação interpessoal, ela é desafiadora. Não só entre marido e mulher, mas nosso com a maioria das pessoas, não é assim? Mesmo com aquelas pessoas com quem nós temos afinidade. Nem sempre as coisas se encaixam muito bem. Se eu, mãe, não dobrar o joelho no chão e não orar de madrugada pelos meus filhos, o inimigo vai aproveitar a oportunidade. Sabe por quê, queridos? Porque se Jesus não é convidado para ser o morador da minha casa, se eu não começo o dia com ele, se eu não termino o dia com ele, quem vai estar no lugar dele? O outro. O coisa ruim lá. Metido. Entra sem convite. Promove a desgraça. Bota o marido para brigar com a mulher, o pai com os filhos e tudo junto e misturado. Sabe? E eu vou dizer para vocês que a Bíblia diz que o amor não acaba. Queridos, quando é amor, não acaba. Se está na Bíblia, é porque é verdade. Não existe nenhum conflito no casamento que não possa ser resolvido. Se existir amor, se existir Deus. Nós passamos muito tempo buscando respostas nos lugares errados. Uma terapia ajuda? Ajuda. Vir para a igreja ajuda? Ajuda. Conversar com uma pessoa experiente que vai lhe dar uma boa orientação, um bom conselho ajuda? Ajuda. Tudo tem o seu valor e o seu lugar. Mas nada substitui você de joelho na presença de Deus. Nada substitui. E é por saber disso que o inimigo preenche o nosso tempo e a gente nem vê. Porque se a gente não começa o dia buscando a Deus, a gente também se esquece dele no final do dia para agradecer. A gente se esquece de lembrar que ele cuidou da gente o dia todo. Que se a gente acordou, é porque ele estava cuidando da gente. E para a guerra desarmada, não é racional, não é sensato. Mas nós ousamos levantar da nossa cama, ir para as atividades do nosso dia, dentro da casa ou fora dela, sem nos armarmos espiritualmente. Sem antes estarmos na presença de Deus. E terminamos o dia da mesma forma, esperando sobrar um tempo
para buscar a Deus. Queridos, sinceramente falando, sobra tempo para a gente buscar a Deus? Não sobra. Se Deus não for a prioridade da minha vida, não vai sobrar tempo para Ele. Então, por que é que as famílias estão desfaceladas? Porque nós não temos consagrado a nossa família a Deus. E você pode me dizer, mas irmã, eu oro, e eu venho à igreja, e eu jejuo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você acha que você vindo para a igreja um dia na semana, no sábado, ou nos 3 cultos, substitui o seu momento de estar na presença de Deus? Te ajuda, mas não substitui. E se você ora, dá um bom exemplo, se você jejua, se você vem para a igreja, se você ama o seu próximo, e faz tudo o que Deus disse que tinha que fazer, e ainda assim as coisas não estão bem, não se preocupa não, porque a vitória ainda vai chegar. Eu travo lutas, você trava lutas. Se eu ainda não conseguir vitória nas lutas que eu travo, se você ainda não conseguiu vitória nas lutas que você trava, nós não podemos esmorecer. Nós não podemos desanimar. Sabe por quê? Porque quando a gente luta, mas a gente sente que tem alguém do nosso lado, que a gente não está sozinho, a gente se sente fortalecido. E quando você se lembra que essa pessoa que está lutando com você é Deus, apesar da dificuldade, você tem paz. Porque você tem segurança naquele que está ao seu favor. A gente sofre, a gente chora, mas a gente não se desespera. Porque a gente sabe que Deus vai dar vitória. Irmão, eu estou sofrendo há muito tempo. Não se preocupa não, eu também. Mas sabe, ainda que seja no final desse mundo, você vai ter a resposta da sua oração. Há um texto de uma escritora americana chamada Ellen White, que ela diz que a última atividade do céu vai ser responder à oração das mães. Principalmente daquelas que estão orando pelos seus filhos, que um dia conheceram a Deus e não andam mais nesse caminho. Então, não importa quanto tempo nós vamos chorar, sofrer, lutar, passar por dificuldade. Não importa. Porque esse tempo, ele não é nosso. Esse tempo é de Deus. Pertence a Deus. A resposta é de Deus. E na hora que Deus quiser, Ele responde todas as nossas perguntas. Deus não ignora a lágrima dos pais. Deus não ignora a sinceridade de um coração. Está sofrendo no casamento? Consagre seu casamento a Deus. Peça a Deus humildade. Peça a Deus paciência, coisa rara nos dias que nós vivemos. A Bíblia diz que aquilo que eu preciso, eu devo pedir a Deus, porque Ele dá deliberadamente. É amor? É paciência? É perdão? Não importa o que seja, Deus dá. Pai, você é o sacerdote do lar. Você é o responsável por apresentar a Deus a sua família. Mãe, você também é coluna dessa estrutura. Pai e mãe são responsáveis por apresentar Deus aos filhos. A maneira das crianças menores conhecerem Deus é através do comportamento e do amor e do cuidado dos seus pais. Quando os filhos crescem e chegam à adolescência, é muito mais desafiador. Muito mais.
Por isso, se é mais desafiador, requer de nós o quê? Mais oração, mais consagração. Você nunca vai ouvir falar de uma esposa e de um esposo que bota o joelho no chão, ora todos os dias, de maneira individual e de maneira conjunta, dizer: eu vou me separar. Isso não acontece. Não é porque não tenham problemas. É porque quando os problemas chegam, eles vão onde eles sabem que pode resolver. Que é na presença de Deus. Dá para orar de joelho com o seu marido ou com a sua esposa, você com o coração cheio de raiva dele, dá? Dá para a gente falar com Deus assim? A gente se sente bem? Não dá. E a gente nem consegue, não é? Mas a gente tem que botar o joelho no chão, porque é nesse momento que Deus vem e quebra o nosso orgulho, quebra o nosso egoísmo, e ali nós exercemos o perdão. Você quer filhos consagrados a Deus? Crie os seus filhos na admoestação do Senhor. É o recado da Bíblia. Ensina para eles a vontade de Deus, segundo o Deuteronômio, de manhã, de tarde, de noite, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, feliz ou triste, ansioso, surpreso, alegre, não importa. Mas devemos ensinar para os nossos filhos e ensinar através do nosso exemplo. Nós queremos filhos obedientes, filhos educados, que gostem de trabalhar, que gostem de estudar. Mas as últimas gerações têm criado os filhos sem limites, poupando do trabalho, culpando a escola e os professores pelas dificuldades que eles têm. Querem criar os filhos sem frustrações. E ainda assim querem ter bons filhos. Temos criado filhos, e eu digo temos de maneira geral, não nós que estamos aqui. Tem-se criado filhos, melhor dizendo, filhos que são dependentes. Não sei se vocês acompanharam, mas a adolescência, ela ia até a fase de 18 anos, e aí de 18 anos a 35, era a fase de jovem adulto. Agora a adolescência, ela se estende até 25 anos, 28 anos em alguns casos. O que mudou? A educação que essas pessoas têm recebido. Antes, o desejo era ser independente, sair de casa e construir a própria vida. Nos dias em que nós estamos vivendo, o desejo é ficar dentro de casa, dependendo do pai e da mãe, sendo sustentado por eles, trazer gente de fora para dentro, para que eles criem ele, o cônjuge e os netos. É assim ou não é? Onde está o erro? Na educação, lá atrás. A psicologia, durante um tempo, disse: não podemos frustrar as crianças. Tudo traumatizava as crianças. E aí a gente está colhendo agora a geração Nutella. O pai não pode nem olhar atravessado para o filho, nem dar uma orientação mais firme, que ele já disse que vai denunciar. É assim ou não é? Nós temos visto dar errado lá fora. E aí Paulo diz lá em Romanos: não se conforme com a realidade que o mundo está vivendo. Reprograme a sua mente. Faça diferente. Pega esses filhos. Volta para os valores bíblicos
bíblicos. É a única maneira de resgatar essa família. Porque se alguém da família errou o caminho, Deus conhece o caminho de volta. E sabe como trazer de volta. Mas nós estamos disponíveis a ter esse trabalho? Nós temos terceirizado a educação dos filhos. Temos terceirizado sem perceber, sem querer, e depois colhendo as consequências, o cuidado com o marido e com a esposa. Porque quando a gente não dá a assistência necessária, a gente abre a concorrência. Então, aquele que não cuida, não se preocupa não, tem quem queira cuidar no seu lugar. Sabe por quê? Todos nós queremos para nós. Mas nem todos nós estamos dispostos a dar de nós para o outro. Não podemos deixar que a nossa família fracasse. Esse é o objetivo do inimigo. Ele sabe que o indivíduo fraco faz uma família fraca. Uma família fraca faz uma igreja fraca, uma sociedade fraca. E todo mundo fraco é resultado de um fracasso. Geral. E ele quer que esse fracasso aconteça aqui. Comigo. Com você. Com a sua família. Não pense que os 10 dias de oração tem um tema família por acaso. Não tinham que inventar, eles colocaram para falar de família durante 10 dias. Não foi falta do que fazer e nem de assunto para tratar. Sabe por quê? É porque a prioridade hoje é cuidar do núcleo base disso tudo, que é a família. A família, eu, você, nossos filhos, nós precisamos acordar para a prioridade maior, que é estar na presença de Deus. Leia comigo um texto que está lá em Salmos. É um texto que eu acredito que vocês também sabem de cor. Então, é um texto para relembrar. Vamos ler Salmo 127, o primeiro verso. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O verso seguinte diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Queridos, não adianta nenhum esforço que nós fazemos, humanamente falando, pela nossa família, se Deus não for o centro desse lar. A Bíblia diz que todos esses esforços estão o quê? Perdidos. Quantas famílias você e eu conhecemos, financeiramente estruturada, academicamente intelectual, e que nem por isso são felizes. E que nem por isso perduram. E que nem por isso querem estar perto do outro. Família deixou de ser sinônimo de um pedacinho do céu para ser o oposto, o inferno. Família deixou de ser um lugar desejado para se estar no final do dia. A maioria das pessoas, quando termina o dia, ou quando saem da escola ou da faculdade, gostaria de voltar para qualquer lugar, menos para dentro de casa. Porque lá não existe paz. É apenas conflitos. E Deus está dizendo para nós hoje que se Ele for o centro do nosso lar, que se nós o buscarmos pela manhã, que se nós o buscarmos no final da tarde,
que se nós estivermos em comunhão com Ele, pai e mãe sendo exemplo para os filhos, marido e esposa em harmonia, esse lar vai ser sim um pedaço do céu. Esse lar vai ser sim objeto de desejo no final do dia. Essa família sim vai estar reunida, aguardando a volta de Jesus para dizer que estão felizes e era Jesus quem aguardava. Nós desejamos que a nossa família esteja preparada para esse dia. Nós desejamos ir para o céu, sim ou não? Então, nós devemos nos comportar como moradores do céu. O nosso desejo, as nossas palavras e as nossas ações, elas têm que serem harmoniosas. Elas têm que ser concisas e coesas, que nem quando a gente faz uma redação, né? Ela tem que ser perfeita. Porque se eu perguntar, quem de nós quer ir para o inferno? Quando eu digo inferno, gente, é a perdição. Não é o inferno que existe um lugar inferno, porque não existe, a gente sabe. Mas quem gostaria de não morar no céu? Eu acredito que o desejo de todos nós é morarmos no céu e ter a nossa família lá. Mas a pergunta é, o que nós estamos fazendo para ajudar a nossa família a permanecer no caminho para chegar lá? Às vezes, a gente não faz nada de errado, mas negligencia o certo. Então, se eu negligencio o certo, eu estou, de certa forma, fazendo o errado. Não negligencie o tempo que você precisa estar na presença de Deus com a sua família. O desejo de Deus para nós, nessa noite, é que nós possamos ir para casa refletir. Refletir se nós queremos mesmo ir para o céu. Será que nós queremos mesmo? Ou nós estamos tão conformados com esse mundo que tudo que tem aqui parece ser superior ao que está lá? Um dia eu conversando com um grupo de jovens, um disse assim, irmã, eu preciso casar antes de Jesus voltar. Um casal recém-casado disse, irmã, eu preciso ter um filho antes de Jesus voltar. E outra que tinha passado no vestibular disse, irmã, eu preciso terminar minha faculdade antes de Jesus voltar. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Nada de bom nesse mundo é igual ou superior ao que Deus tem preparado para você e para a sua família no céu. Se essas coisas ou outras coisas têm ocupado mais o seu tempo e a sua mente do que Deus, então o seu coração está aqui ou está lá? Está aqui. São os tesouros terrenos. Se o seu pensamento é superior, então comece a guardar na eternidade. A gente tem que viver aqui com o pé na terra, mas com os olhos voltados para o céu. E nós vamos vencendo a cada dia, porque a Bíblia diz que eu não luto sozinha, que Jesus luta por mim e que nele nós somos mais que vencedores. Amém? Você deseja colocar a sua família no altar de Deus? Você deseja consagrar o seu lar para Deus? Ir para o céu é mais do que um desejo? É o sonho da sua vida? É o que lhe motiva? É o que lhe dá esperança? Então fique em pé que eu quero orar com você. Deus, querido Pai, estamos aqui na Tua presença. Estamos aqui reconhecendo que nada somos e que nada podemos sentir. E é por isso que nós te buscamos. Porque nós temos no nosso coração uma necessidade enorme, tremenda,
um vazio que só o Senhor pode preencher. Aqui estão várias famílias, Senhor. Marido, esposa, talvez só o cônjuge de um dos dois, talvez só filhos, talvez pais e filhos. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor os conhece. Cada um de nós tem no coração, Senhor, o desejo profundo e único de um dia estar na Tua presença no céu. Mas nós não queremos ir sozinhos. O nosso desejo, Senhor, é que a nossa família esteja lá conosco, Senhor. Nos ajuda a ser uma melhor esposa. Nos ajuda a ser um melhor esposo. Nos ajuda a ser melhores filhos, Senhor Jesus. Nos ajuda a dar importância o que de fato é prioridade, Senhor. Nos ajuda a estar na Tua presença de manhã. Nos ajuda a estar na Tua presença à noite. Nos ajuda, Senhor, a Te convidar na nossa tomada de decisões. Que os planos da nossa vida, Senhor, não sejam feitos apenas por nós mesmos, mas que primeiramente, Senhor, eles venham do Teu coração até nós. Deus querido, nós temos jovens nessa igreja que um dia formarão famílias. Eu Te peço por eles. Os abençoa na escolha do cônjuge, Senhor, para que sejam felizes ao Teu lado. Deus, se tem algum lar aqui passando por dificuldades, qualquer que seja ela, que o Senhor os visite nessa noite. Que o Senhor conforte o coração. Que o Senhor cuide. Que eles se sintam amparados por Ti, Senhor. Nos leva, Senhor, pensando no Teu recado para nós hoje. Queremos mesmo, Senhor, estar contigo. Que a resposta da nossa vida seja sempre sim. Que a nossa vida fale sim antes que nós precisamos abrir a boca para dizer para alguém. Que seja fácil as pessoas verem em nós a Tua presença. Cuida de cada um de nós. É o pedido que nós fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu quero agradecer a presença de vocês. Quero agradecer a presença da Amanda, da Gabriela, do Renan.